Se você aí decidiu ter um jardim e não sabe quais os cuidados são essenciais, ou já tem um e quer melhorar o visual do seu jardim, presta atenção na reportagem especial que vamos trazer a partir de agora. Eu fui conhecer o jardim da paisagista e design de interiores Paula Brito e ela traz dicas valiosas pra gente a partir de agora. Acompanhe. Agora a gente sai do estúdio para esse ambiente maravilhoso, porque hoje a natureza é protagonista aqui no RF com você. Afinal, esse verde traz tanto aconchego ao ambiente, remete aí à esperança e, é claro, faz muito bem para a saúde. E olha, se você tem aí em casa um jardim ou tem vontade de cultivar, se liga nas dicas que a gente vai trazer hoje para você. Tô aqui acompanhada com a Paula Brito. Paula, muito obrigada aí por nos receber. A Paula, para quem não conhece, é design de interiores e também paisagista. Paula, você que vai ajudar a gente aí nessa batalha de entender melhor as plantas, né? Eu vou tentar e fico muito feliz. Prazer de recebê-los todos aqui nesse jardim. A gente é que agradece, afinal a gente está aqui no jardim da casa da Paula. Gente, que espaço, que ambiente espetacular. Tem muita variedade. Isso é uma das coisas que chama a atenção aqui no seu jardim, né, Paula? Você sabe que todo mundo que chega aqui fala assim, nossa, achei que esse jardim era tão grande. Ele não é grande, ele é um jardim pequeno. É um jardim que não tem nem 65 metros quadrados de área e tem bastante planta, e esse é o diferencial desse espaço. Quanto mais planta, melhor, mais plantas organizadas. Então é saber aí organizar o ambiente, é isso, para caber de tudo um pouquinho. Exatamente, e fica gostoso, não é? A gente tem uma variedade não só de flores, plantas, folhagens, ervas, temperos, que a gente pode estar usando nesse espaço. Então vamos começar aqui a mostrar para o pessoal de casa. A gente já tem aqui na nossa frente uma frutífera maravilhosa que serve aí de hospedeira para umas plantinhas, né, Paula? Sim, você sabe que uma coisa interessante de quem tem jardim é a gente conseguir categorizar os espaços no jardim. Esse cantinho, por exemplo, é o cantinho das minhas frutíferas. É aqui onde eu coloquei não só a pitangueira, que é essa que vocês estão vendo aqui, que é uma planta que vai chegar no máximo a 6 metros de altura, forma uma sombra gostosa para o jardim. Uma dica legal é trazer sempre ela mais para o meio do jardim e não para o canto do jardim, porque você consegue aproveitar bastante a planta. Mas além da pitangueira, que acomoda aí as orquídeas, as bromélias que a gente tem, são todas plantas brasileiras, essas que estão aí. Também tem lá no fundinho outras frutíferas que a gente tanto gosta em jardins residenciais, que é a jabuticabeira e uma acerola. O detalhe é que a acerola está plantada em vaso. Uau! E olha que graça que ela fica, né? Ela fica toda redondinha porque a gente pode podar a planta. Eu posso fazer o corte da planta e ajustar o tamanho dela de acordo com o vaso que eu estou usando. E ela dá bastante fruta. Olha, isso tem que fertilizar. Isso que você comentou é um ponto importante, então. Então dá para cultivar a acerola aí em um vaso. Eu nunca tinha visto, essa é a primeira vez. Dá. Basta você fazer fertilização e regar todo dia. Roberta, a planta que está em vaso tem que regar todos os dias. Esse é um detalhe. A planta que está no chão, ela ainda consegue buscar água no ambiente, no solo. A planta que está em vaso, ela depende mais dos nossos cuidados. Tá, então uma dica importante, hein, gente? Regar todos os dias aí as plantinhas que estão no vaso. Exatamente. E jabuticaba, estando no vaso ou no chão, ela ama a água. Você sabe que a jabuticabeira é uma planta brasileira, da nossa Mata Atlântica. E lá na Mata Atlântica, a jabuticabeira, elas nascem perto dos rios. Por isso que ela gosta tanto de água. Então você só vai ter fruta na jabuticabeira se ela receber água todos os dias. Claro, aí a gente está falando de um ambiente um pouco maior, né? Por exemplo, para quem está em casa, tô vendo aqui que você tem alguns temperinhos que dá também para servir aí para comida, para aproveitar na cozinha. Quem tem apartamento é muito indicado, né? Esse tipo de planta para trazer um verde aí pro ambiente. Sim, quem tem apartamento e quer ter plantinhas em casa, é importante que a gente tenha um pouquinho de sol batendo no apartamento em alguns horários. Principalmente o horário da manhã seria o ideal, mas se não tiver no horário da manhã, aproveita o sol que tem e deixa a planta sempre tomar um pouquinho de sol. A erva, temperinho, se você tiver lá, quiser cultivar uma hortinha com salada, com alface, né, com couve, tem que pegar um pouco de sol também. O Tony tá mostrando aí as imagens pra gente, olha só. Ali ao lado também tem pezinhos de manjericão ali.
A gente tem tomilho, que ele acabou de mostrar agora há pouquinho, um tomilho ali do lado esquerdo dele. Isso, esse é o tomilho, que é uma erva super gostosa, que a gente está usando na salada, no feijão, fica tão bom isso aí. Logo atrás ali daqueles temperos também tem o cacto, né? O cacto também dá para levar aí para esse ambiente de apartamento? É uma boa opção? Dá, desde que bata sol, né? E aí o cuidado só com cactos é assim, não ter criança para não machucar, porque cacto tem espinho, não tem jeito, né? Ali, se você observar, eu acomodei todos os meus cactos num cantinho do jardim, onde não vai ter a passagem de pessoas, e ali pega bastante sol, então ele tá feliz da vida ali, crescendo. Olha que coisa mais linda, gente. A gente vai seguindo aqui pelo jardim da Paula. Paula, aqui tem outra questão, aqui que é um show à parte, né? Que é esse lago. Você estava me contando agora há pouco que ele faz toda a diferença nesse ambiente mais aberto aí para trazer umidade para as plantas. Sim, os lagos ornamentais hoje virou queridinho, né, de muitas pessoas que querem ter no jardim. É lindo de ter um lago ornamental com papas, com peixes, mas ele também tem uma outra função nos espaços, que ele ajuda a preservar a umidade. Como aqui eu tenho muita planta, muita espécie de planta, o lago ornamental estando aqui me ajuda inclusive a manter uma umidade no espaço e as plantas ficam muito mais saudáveis aqui por conta disso também. Nesse caso aí, a gente está falando de um lago, né, que a água tá parada, essa água, a gente está em época aí de crise, né, em relação à dengue, tá todo mundo falando disso, uma crise no país inteiro. A água fica parada, pode se tornar um problema aí para um criadouro da dengue ou não, não tem esse problema? Essa sempre é uma preocupação e hoje em dia a gente tem que estar muito atento mesmo. Não, o lago não traz nenhum problema com relação à criação de mosquito da dengue, porque é uma água que não está parada, ela tem uma movimentação pela cascata, por bolhas que a gente faz, soltura de ar por dentro da água e sai soltando bolinhas. Os próprios peixes, principalmente alguns peixes menores, que eles comem qualquer larva de mosquito que possa aparecer na água. Esse lago, ele tem todo um equipamento de filtragem que ajuda a essa água estar sempre limpa e fora do perigo aí da zona, né, de criação de mosquitos da dengue. Aqui, você comentou aí de um dos tipos de peixe que ele faz aí essa questão da limpeza. Quantos tipos de peixe a gente encontra aqui nesse lago? Qual o trabalho de cada um? É interessante isso, porque o peixe, quando a gente vai colocar peixe ornamental em lago, é importante que a gente entenda um pouquinho deles, né? Porque cada peixe tem a sua função. Eu falo assim, as carpas são peixes lindos, são peixes que passeiam, que movimentam a água, elas têm mania de fuçar em tudo, elas derrubam as pedras, elas mexem o tempo inteiro. Os pequenininhos, com esses bem menorzinhos que a gente tem aí, são os peixes que comem restos das coisas que as carpas não estão comendo. Elas comem ração, mas mesmo assim elas deixam ração que resta. Eles comem. A gente tem alguns peixes aí, chama algaíteres, que são os peixes faxineiros, eles ficam coladinhos nas pedras. A gente não está conseguindo ver nenhum aqui agora, porque eles são... estão lá no fundo, perto da cascata tem alguns. Eles ficam coladinhos nas pedras, fazendo a limpeza. Também a gente tem cascudos são peixes noturnos, eles não aparecem agora durante o dia, eles ficam escondidos entre as pedras durante a noite toda. E também tem aí alguns quínguios, que são peixes também muito bonitinhos, menores, que fazem um trabalho aí super bacana de movimentação da água. Cada um tem sua função, então. Cada um tem sua função. Eu não coloco tanto peixe na água, porque a gente tem que pensar o seguinte, quanto mais peixe, menos espaço, mais sujeira. Para manter a saúde dos animais e o lago sempre bonito, quanto menos melhor, né? Menos peixe, é mais. Isso, menos é mais, né? É isso aí. Olha, vamos continuar aqui pelo jardim. Aqui ao lado, né, do lago, temos a bromélia. A gente comentou agora sobre a questão da dengue. Existe uma história aí que a bromélia também acumula água e pode se tornar um criador. Isso é verdade, Paula? Então, você sabe que esse é um problema, né? Que a gente que é paisagista lida muito com isso. Que as pessoas têm medo de ter bromélia em casa e até arranca as bromélias do jardim por conta de dengue. Na teoria não tem problema, até porque a natureza está aí, né? Há anos tem florestas e florestas com bromélias. O que acontece é que de fato ela acumula água dentro das folhas da planta, mas essa água que está lá parada, ela sofre uma reação química com enzimas da planta. E essa reação química torna aquele ambiente impróprio para a criação de uma larva para mosquito. Então ele não sobrevive. Então não há este problema. É lógico, a gente sempre fala assim, tá bom, na dúvida,
regue menos a sua bromélia, porque a bromélia não é uma planta que precisa de tanta água assim, tá? Para você estar regando ela o tempo inteiro. Mas não tem problema, podem ficar tranquilos com a bromélia e cultivar no jardim. Então a Paula trouxe aí já 2 dicas importantes. Não molhe tanto a bromélia e ela não é aí um perigo quando a gente fala na questão de saúde e em relação à dengue. Ô Paula, vamos mostrar aqui esse show, esse vaso mais lindo. É uma orquídea, né? São orquídeas, No caso, elas são plantas aí que nascem em vasos, criam bem, né? Se desenvolvem em vasos, mas como a gente viu ali do outro lado, também sobem na árvore e se apossam aí dos troncos. Como é que funciona esse processo? A orquídea é uma planta muito gostosa da gente cultivar e fácil de cultivar. A orquídea, a dica é, deixa ela quietinha que ela fica feliz. Quanto menos a gente mexer com ela, melhor. E a gente pode tanto colocar ela amarradinha nas árvores, a gente vai lá e amarra com todo cuidado e ela vai crescer na árvore, ou em vaso, principalmente vasos de cerâmica como esse que eu estou mostrando aqui para vocês, que o vaso de cerâmica, ele ajuda a reter um pouquinho mais da água, então ela consegue estar mais hidratada ali junto com esse vaso. Então ela vai se amarrando, ela vai se firmando e logo ela dá flor. A orquídea, ela tende a florescer no ambiente natural, às vezes até 3 vezes por ano. Uau. Então, se a gente conseguir deixar a nossa orquídea o mais natural possível, a gente acaba tendo até mais flores do que o normal. 2, 3 vezes por ano você consegue ter flor na orquídea. Olha, tá sempre florida, então, florescendo aí. Dura, né? São flores que duram muito tempo. Aqui atrás tem uma orquídea, atrás do câmera, tem uma orquídea que tá acabando a florada dela agora, ó. A florzinha tá começando a ficar feinha agora, mas ela tá florida desde o final de novembro. Você acredita? Uau! Já são aí, então, Agora tá 4, 5 meses. Agora que a florzinha dela tá indo embora. Tem uma outra ali no fundo que a gente consegue enxergar que tá saindo umas florzinhas também laranjas. Quais são elas? Aquelas lá são as ixórias, são plantas muito comuns hoje nos jardins brasileiros pela facilidade de cultivo. É uma planta que exige baixíssima manutenção. Olha que bacana! Não precisa muita água, não precisa estar preocupado demais com a adubação. É óbvio que a adubação todas precisam e gostam, mas não é uma planta que exige tanta adubação quanto as outras, né? E olha, eu vou dar uma dica muito legal. Esse jardim que vocês estão vendo aqui é um jardim que eu chamo de naturalista. Eu deixo a coisa acontecer aqui dentro, né? E a adubação que eu faço nesse espaço é toda com adubos orgânicos. O melhor adubo orgânico para a planta, hoje em dia, que a gente tem assim, de forma orgânica, que não tem preocupação, é o humus de minhoca. Que nada mais é do que o cocôzinho da minhoca. Uau, né? olha só! Então, o humus de minhoca é o que eu normalmente adubo todas as minhas plantas. Você pode estar jogando 1 vez por mês, 2 vezes por mês. Não tem problema do cachorrinho, do gatinho, da criança. Não é tóxico. Então é uma dica bem legal. E é natural, né? É natural, é fácil de encontrar, é barato, né? Dentre os fertilizantes que nós temos hoje, é um adubo muito barato. Que bacana, olha, a gente está aqui agora em um deck e que em cima também tem todo um trabalho de plantação de um outro tipo de planta, né? Qual seria essa? Você estava me contando agora há pouco, antes da gente começar a gravar, que tem aranhas que fazem parte aí do biosistema. Qual é o trabalho, a função, tanto da planta que está acima da gente, quanto das aranhas que fazem parte aí do nosso jardim? Tá, então assim, como eu sou paisagista, eu brinco que esse jardim aqui para mim é um grande laboratório, né? O jardim da minha casa é um laboratório. Esse deck, esse pergolado, quando a gente fez, eu resolvi não cobrir, porque eu queria ver como é que funcionava essa coisa do ecossistema, a própria natureza, resolver alguns problemas. Aqui eu tenho muito pouco ataque de praga no jardim. E um dos motivos que eu tenho pouquíssimo ataque de praga é que nesse pergolado, por exemplo, formam pequenas teias de aranha. E as aranhas, elas são muito importantes para o jardim. Elas ajudam a comer ácaros, cochonilha, mosquitinhos, muitos insetos que podem atacar as minhas plantas. Então elas ficam guardadinhas aqui em cima e com certeza elas fazem uma faxina aqui nesse espaço. E aí eu consigo ter essa quantidade toda de planta que não sofre tanto ataque de pragas. Então são essenciais aí, como a Paula pôde explicar pra gente. E olha, segura aí um minutinho que a gente vai pro intervalo rápido e daqui a pouco voltamos com mais dicas pra você aí de casa.
passeio aqui pelo jardim da paisagista Paula Brito, está nos ajudando aí, trazendo dicas para quem quer cultivar em casa, gente. Ela estava contando aqui agora há pouco, antes do intervalo, né, que o jardim aqui tem só 65 metros quadrados. É isso, né, Paula? Mas como a gente consegue ver, tem muita variedade de planta. Tem bastante, né? Tem plantas funcionais, plantas ornamentais, isso que é gostoso. É, com certeza, gente. Só estando aqui para entender o bem que esse ambiente faz. E olha, vamos comentar aqui de um outro ponto importante. Você estava falando sobre a questão da grama, né? É importante trazer a grama aí para esse ambiente do jardim para a chuva conseguir fazer o ciclo dela. Mas a gente vê o contrário em muitas casas. Tendem aí a impermeabilizar, né, o chão e afetar aí o ciclo natural da água do ambiente. Esse é um grande problema, né? A gente fala tanto sobre essa questão hoje em dia da natureza, o cuidado com a natureza, acho que começa isso dentro da nossa casa. A nossa preocupação com o cuidado com a natureza começa dentro do nosso ambiente de casa, dentro do nosso jardim, e aqui não é diferente. Aqui eu deixei uma área justamente para que a água que cai do céu, das chuvas, né, entre no solo, penetre no solo. E aí a gente escolhe as gramas, né? Qual grama que eu vou colocar no meu jardim? A gente tem algumas gramas que vão favorecer alguns ambientes e outras não. Nesse caso, qual você está usando aqui? Então, eu resolvi trazer para esse jardim a grama São Carlos. É uma grama pouco usada para jardim, mas ela tem uma característica muito interessante. Ela aguenta um pouquinho mais, ela suporta um pouco mais zonas de sombra, porque todas as gramas, Roberta, precisam de muito sol, bastante sol. Grama na sombra não dá certo. Não vai para frente, Não então. vai para frente. Mas a grama São Carlos que a gente tem aqui, ela consegue aguentar um pouco mais, porque essa pitangueira tem uma sombra acontecendo aqui ao longo do dia. E olha, você vê que a grama está bem, ela está indo bem, né? É lógico também que eu faço a nutrição da grama. Eu estou sempre jogando humus de minhoca sobre a grama. Jogo também areia sobre a grama, que é uma dica legal, porque a areia ajuda a terra a não compactar tanto. E aí a grama consegue respirar melhor. Então, a grama São Carlos, para esse ambiente mais sombreado, ela é melhor que a grama esmeralda, que é tão comum dos jardins brasileiros hoje. Olha que bacana, e a gente consegue perceber, né, que quando a gente fala de estética não tem muita diferença, ela é só um pouquinho mais grossa a folhinha. Ela é um pouquinho mais grossa, e outra característica muito legal dessa grama é que, se você observar, ela tem uma trama muito fechadinha. Então, ela é uma grama que, para crescer tiririca, que é aquele matinho tão indesejado, demora mais, ou às vezes nem cresce, ela resiste mais a esse tipo de praga. Então ela é uma grama mais resistente às pragas de grama que a gente tem aí. Quando a gente passa aqui para esse lado, olha só, a gente percebe alguns buraquinhos. Você estava me contando que tem um porquê dos buraquinhos nessa grama. Esse é um outro problema para quem tem jardim residencial e tem animalzinho no quintal. Cachorro, por exemplo. Cachorro adora fazer um xixizinho na grama, né? É verdade. E a urina do cachorro ela é muito ácida, ela acaba queimando e mata. Realmente mata a grama, forma esses buraquinhos que a gente está vendo aqui no gramado. E aí, como é que a gente recupera isso? Morre a grama? Ela não morre se você tentar fazer a recuperação rápida. Para isso, você precisa regar a grama todos os dias. Grama tem que ter água todo dia. E quando você percebeu que o cachorrinho foi lá e fez o xixi naquele local, você joga ou areia, coloca um pouquinho de areia. Se você tiver humus de minhoca ou uma terrinha com substrato, já joga por cima. Você vai ver que em questão de dias já está crescendo de novo a grama ali, você não perde a grama. Essa terrinha que você comentou é como se fosse um adubo, então, para a terra? A gente tem a terra vegetal e a gente tem o humus de minhoca. Você pode jogar uma terra vegetal. O importante é que você faça uma nutrição rápida daquele espaço onde foi queimado pela urina do cachorro. Olha só, dica importante, então, aí para recuperar rapidamente a grama quando tem o xixizinho do cachorro fazendo esse processo aí de queimação dela, né? Isso. Ó, seguimos aqui então, gente, ó, planta não falta nesse espaço. A gente vai mostrar mais uma para vocês que, olha, é um show à parte. Mostra pra gente agora, Tony, essa daqui que vai subindo pela parede. Conta pra gente um pouquinho sobre ela. Você estava falando que ela é uma planta muito cheirosa, né? Que traz aí muito refrescância pro ambiente, né? Eu resolvi trazer essa trepadeira para esse pergolado que eu tenho aqui. Esse é um jasmim das Índias. É uma planta tão bonita. Ela dá essas flores. E o interessante é que essa flor, ela começa branquinha e vai ficando vermelha. Olha! Então ela vai clareando, ela vai escurecendo. Então você vai tendo ela de várias cores. Quando ela floresce, ela fica bem colorida.
E ela é cheirosa, né? Jasmim são plantas muito cheirosas, né? E tem um cheiro gostoso que acaba aromatizando o jardim no final do dia. Deixa então muito perfume. Vamos seguindo aqui, olha só, gente, isso que a gente vai mostrar agora. Isso daqui é uma dica muito bacana para quem tem apartamento, por exemplo, lugares pequenos, dá para fazer em casa, em qualquer ambiente, né? Aproveitar aí um espacinho, né? Dá para fazer. Você sabe, eu peguei uma gaiola, né, de passarinho, que ninguém quer ter gaiola, né, assim, sem usar na casa. Então eu peguei uma gaiola e coloquei várias suculentas que eu tinha no jardim, porque suculenta, gente, é uma planta que você não para nunca de cultivar, né? De colecionar também, porque ela não para de dar folhinhas. E cada folhinha dessa nasce uma plantinha nova. Então eu fiz um jardinzinho aí, coloquei os vasos e tá aí. Tá crescendo, tá bonitinha essa gaiolinha aí de suculenta. Tá linda demais. Quando a gente fala de suculenta, você falou que ela não para de crescer, né? No caso, ela exige muitos cuidados? Não, a suculenta também é outra plantinha, Roberta, que assim, coloca lá, deixa, esquece ela um pouco. Ela não gosta de muita água, né? Aqui no templo, ela recebe a água quando chove. Quando chove, ela recebe uma água. Mas eu mesma não fico regando ela o tempo todo, porque elas não gostam de água. Olha só, gente, opção não falta aqui, tem para todos os gostos. Tem frutífera, tem também aquelas que dão só flores. Tem uma grama diferente aqui que a gente tá mostrando, vai mostrar a partir de agora. Foca nela, Tony. Olha só que diferença. Qual que é a diferença dessa para outra que você acabou de mostrar pra gente? Essa grama é uma grama bastante interessante. Esse espaço que a gente está aqui, esse aqui é um corredor. De um corredor eu fiz um jardim, né? Aqui não bate muito sol, é uma área mais sombreada do que ensolarada. E essa é a grama para a sombra, é a famosa grama preta. Essa é uma graminha usada em ambientes de sombra, não pode bater sol nela, senão ela queima. A única coisa é que não pode ficar pisando sobre essa grama. Então ela é uma grama que a gente usa muito para fazer bordaduras no jardim, como eu fiz aqui em relação às pedras. A gente tem as pedras São Tomé, e aí eu fui fazendo essas bordaduras através do gramado, né, para a terra não ficar exposta. Então é uma grama para sombra. Olha que bacana. No caso, né, você comentou ali da outra que o xixi do cachorro faz muito mal, mas tem como tratar. A mesma dica daquela vale para essa? Mesma dica. Quando você vê essas gramas mais queimadinhas, que tem aqui, por exemplo, ó, tem uma queimadinha aqui, né, ó. Isso aqui é xixi de cachorro. Veio aqui, fez um xixizinho. A gente vai, joga uma areinha, ou joga um substrato, ou um pouquinho de humus de minhoca, e daqui a pouco ela tá recuperada de novo. Olha, dica muito bacana, muito importante essa daí. Seguimos aqui, ao lado a gente pode ver que ela tá acompanhada aí de outro tipo de planta. Qual que é esse? Essa é uma forraçãozinha também, é uma forração muito interessante. Se você observar pro lado de trás dela, ela é roxa, olha que graça. Que linda! Ela tem 2 tons, né, 2 cores, essa planta aqui. Essa planta aqui, ela é usada nesse espaço para fazer essa forração, ou seja, cobrir um pouquinho da parede com relação à terra, ao chão. E por incrível que pareça, lembra que eu te falei de ser um jardim mais orgânico, onde eu deixo os próprios animais também irem trabalhando com as plantas? Quando a gente faz esse tipo de forraçãozinha, lá por baixo dela também ficam. Tem gente que não gosta, fica com medo de aranhas, né? Mas tem aranhas maiores e aranhas menores. Aqui tem muitos animaizinhos aqui embaixo que me ajudam também a manter a saúde de todo o meu jardim. Então, esse tipo de planta de forração, ele ajuda bastante a gente a controlar as pragas dos nossos jardins também. Olha que bacana. Gente, vou mostrar agora para vocês, abaixando aqui, ó. Olha só isso. Serve para quê no ambiente? Isso são cascas de pinos que a gente está usando sempre no jardim, jogando na terra, para a terra não ficar exposta, para manter o solo mais nutrido. A natureza gosta de tudo que é matéria orgânica, vira adubo para as plantas. Então também é uma forma de manter o solo sempre bem nutrido e as plantas conseguirem estar sempre alimentadas. Certo, quando a gente fala de solo, né, em todo caso, aí, a todo instante, é claro, tem que fazer toda uma preparação para todas as plantinhas. Quais os cuidados básicos aí que você diria que é indispensável, fundamental para as plantinhas? No caso, quando a gente fala, né, em relação ao solo. Em relação ao solo, assim, é a questão da umidade. Você tem um solo úmido para que elas possam também estar sobrevivendo bem. Quando eu falo úmido, não é encharcado. As pessoas às vezes acham que o solo encharcado é que ajuda. Não pode estar encharcado o solo, mas tem que ter uma certa umidade nesse solo. E o solo nutrido. O solo bem nutrido, gente, é aquele que tem matéria orgânica. O que é matéria orgânica? É a folha que cai. Por isso que às vezes a gente roça a grama. Aqui em casa, por exemplo, eu roço a grama, eu não jogo tudo fora no lixo. Eu pego muitas vezes até aquilo que sobrou do gramado e
começo a jogar nos canteiros, porque isso Uau. vira adubo para as minhas plantas também. Então dá para fazer um processo aí de reutilização, então, Exato. das plantas que estão no ambiente. Exato, as folhas que estão caindo, a gente rastela, junta e joga no próprio jardim. Não precisa jogar no lixo, isso tudo é comida de planta. Que bacana. Quando a gente fala aí de sol, né? Você já explicou pra gente que nem toda planta é muito fã de sol. Então varia aí, tem que estar pesquisando certinho o que cada uma necessita quando a gente fala de sol, né? Sim, algumas plantas são para sombra, outras plantas são para sol. É importante que você consiga identificar qual que é a posição que nasce o sol do seu jardim, para que lado que o sol está nascendo. Porque aí você vai conseguir saber qual que é o horário que bate mais sol e menos sol no jardim e os lugares para você poder acomodar as suas plantas. Então foi o que eu fiz aqui. Aqui eu acomodei as plantas em função dessa caminhada que o sol faz ao longo do dia. Plantas de sol fica na área que bate bastante sol, que é a região norte. Plantas que não gostam de sol vão para a região mais sul do meu jardim. Olha que dica importante, então. Anotem aí, repete pra gente. Ó, essa é uma dica legal, né? As plantas que adoram sol, tenta lá, pega a bússola, identifica no seu jardim qual que é a região norte do seu jardim. É ali que vai bater bastante sol. Então, deixa as plantas ali. A planta que não gosta de sol, ela vai para a região sul do seu jardim. É isso aí, olha, se não tem uma bússola específica em si, lembrando que dá para acessar pelo celular, né? Agora tem a tecnologia aí a favor para ajudar a gente nesse processo de cultivar as plantinhas. Vamos seguir aqui para mostrar mais um último detalhe, gente. A Paula estava contando pra gente aqui que muitas plantas gostam de ficar assim, ó, ao redor da água para trazer a umidade, né? Você comentou que o hortelã que estava ali ao lado é uma dessas plantinhas que traz aí benefícios também para a saúde, né? Então é muito legal integrar aí toda essa questão no ambiente. Como eu volto a falar, aqui é um jardim que eu gosto de deixar ele natural, ele crescendo. Por exemplo, aqui tem uma samambaia, olha que interessante isso, Beto. Essa samambaia que está aqui foi plantada por passarinhos. Uau! Não fui eu que plantei. Ela surgiu aí ela ficou. Lá do outro lado, você estava falando do hortelã também. É um hortelã que apareceu uma mudinha de hortelã, a gente deixou e ele acabou progredindo. E hoje a gente tem hortelã crescendo no jardim. Então, assim, o jardim é bacana por esse. Você começa a observar que muita coisa que aparece não foi você que plantou. São os visitantes que passam por aqui. Exato, porque como é um jardim que tem fruta, que tem água, os passarinhos andam muito por aqui. Eles estão sempre frequentando o espaço. E aí nisso eles deixam semente, né? Eles vão deixando semente por onde eles passam e acabam me presenteando aí com mais espécies de planta aqui no jardim. Ah, que delícia, ô, gente, ó, deixa eu falar, esse espaço aqui espetacular que vocês acompanharam agora é só um pedacinho do trabalho aí da Paula, né, Paula? Conta pra gente, quem quiser conhecer mais o seu trabalho, onde é que te encontra nas redes sociais? Olha, eu adoro jardim. Eu falo que antes de eu ser uma paisagista, eu sou jardinista, ou seja, gosto de praticar jardinagem. Amo qualquer tipo de planta e qualquer tipo de jardim. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre plantas, acessa lá o Instagram da Flores Arte Botânica. Lá tem bastante jardim, bastante informação sobre plantas e jardim para vocês. Que delícia! Obrigada por nos receber aqui hoje. Infelizmente, eu volto pro estúdio. Ô, gente, quanta dica bacana aí pra gente, né, que é apaixonada assim por plantas. Se você perdeu um trecho dessa reportagem, não tem problema não, viu? Daqui a pouco a gente posta no nosso canal no YouTube, então é só acessar lá. E olha, vale aí reforçar, né, que trabalho lindo da Paula. É impossível não ficar encantado naquele espaço. E como eu falei aí, isso é só uma pequena parte do que ela faz. Se você quiser conhecer mais do trabalho dela, é só acessar as redes sociais dela, @FloresArteBotânica. E olha só, semana que vem ela vai trazer mais diquinhas para você cuidar do seu jardim, deixar ele ainda mais lindo. Então, não perca!